tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu gosto do meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, tomemos assento, irmãos. Nós estamos no tempo da Quaresma, e o tempo da Quaresma pede para nós oração, penitência, jejum, as obras de caridade, esmola, amor, fé, esperança. É isso que pede dentro da Quaresma. E principalmente vigilância, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá para você encontrar. Então, quantas quaresmas os senhores já fizeram? Quantas quaresmas eu já fiz? Temos passo na fé, na nossa humanidade, ou é só mais uma? E uma outra pergunta que nós devemos nos fazer: estaremos vivos para o ano que vem? Eu disse aqui no início da missa que estamos celebrando 4 sétimos dias, não é isso? 4 pessoas que faleceram nos 7 dias. Quem será o próximo? Neste exato momento, muitos estão partindo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é para nos ajudar a pautar a nossa vida neste mundo em Cristo nosso Senhor, e é preciso ter fé para caminhar com Jesus. É preciso nós termos os olhos voltados para nosso Senhor, assim como os apóstolos estavam voltados para Cristo. No Monte Tabor, de um lado Moisés, do outro Elias. Moisés, que significa lei, porque Cristo é a lei e não aboliu a lei. Elias, que significa os profetas. Toda a palavra de Deus era para se culminar em Cristo, no nascimento do Deus humanado, o Verbo esperado para a redenção do mundo. Então tudo se culmina em Jesus Cristo, e a nossa fé deve culminar em Cristo. Por isso, para caminhar com
Se nós analisarmos os acontecimentos no mundo, nas ruas, em cada esquina, se nós analisarmos como que a sociedade está perdida, sim. Porque Nossa Senhora, em suas mensagens, já disse para nós: os homens perderam a noção do pecado. O pecado é tratado como estilo de vida, como alegria para muitos, que postam até nas redes sociais dizendo que estão felizes por uma vida errada. É preciso ter fé para seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo que constantemente aqueles que não creem em Deus e que não creem em nosso Senhor nos atacam, nos perseguem, nos chamam de doidos, nos chamam de loucos, porque nós vamos à missa, porque nós rezamos o rosário, porque nós somos católicos e porque nós queremos ir para o céu. É preciso ter fé e olhar para Jesus, buscarmos a vontade do Senhor. É preciso ter fé. É muito difícil abandonar os nossos planos, os nossos gostos, os nossos projetos, os nossos caminhos para deixar Jesus reinar em nós. Na primeira leitura nós ouvimos Abraão, que por sua atitude de fé, ele foi constituído o pai da fé em todas as nações. Sai da tua terra pura e vai para Canaã. Olhe para as estrelas, Abraão. Se tu fores fiéis a mim, eu te constituirei uma descendência. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Se nós perdermos a nossa fé, nós deixaremos de ser filhos de Abraão e não seremos então resgatados por Jesus Cristo. Porque é na fé de Abraão que vem o Cristo. Portanto, irmãos, é preciso ter fé. Para sermos católicos de verdade, é preciso ter fé. Não é católico aquele que vai à missa quando quer, que reza quando sente necessidade, que se converte, que se confessa quando acha que tem pecado. Não. O católico observa a lei de Deus, escuta a igreja falar que é a palavra do Cristo. É aquele que frequenta os sacramentos, é aquele que faz penitência, é aquele que rompe com o pecado, é aquele que vive a verdade. E aqui eu já digo: ninguém se salvará vivendo a mentira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós fugirmos dessas três realidades, corremos o risco de não nos salvarmos. Então não é preciso ter fé. Para que um homem e uma mulher formem uma família, é preciso ter fé. Para que se casem na igreja e valorizem os sacramentos e a promessa que fizeram, não ao Padre, diante de nosso Senhor, e vivam fazendo a vontade de Deus até que a morte os separe, é preciso ter fé e é preciso terem muitos filhos para o céu. Mas aí não se ouve a palavra de Jesus, não se ouve a doutrina da igreja. Fica escutando a palavra do vizinho, falar a palavra dos amigos que não creem em Deus. Ah, ter filho para quê? Vocês estão felizes assim. Ah, para que tanto na igreja? Para que rezar tanto? Santo Afonso Maria de Ligório dizia, e também São Padre: quem reza, e reza muito, se salva. Quem não reza, se condena. Então, meus queridos irmãos, não esperemos que vamos vencer o mundo, as provações e as tribulações desta vida sem oração, sem Jesus e sem o dom da fé e da perseverança.
É por isso que a fé é um risco. Abraão correu o risco da fé, os profetas correram o risco da fé, os apóstolos correram o risco da fé, os mártires correram o risco da fé, e nós corremos o risco da fé todos os dias. Ou nós cremos em Cristo para nos salvar, ou nós não cremos no Cristo para nos condenar. É por isso que crer em Deus exige fé, coragem, disciplina, disposição. Estamos no tempo também da Quaresma e dos rosários da madrugada. Tem muitos acordando de madrugada, fazendo os rosários. Olha, meus irmãos, tem que crer em Deus, tem que realmente ter fé e pedir a graça daquilo que eu preciso, o dom de amar a Jesus e a Virgem Maria e de perseverar na vida católica. É preciso ter fé. Mas a fé exige abandono desse mesmo, das nossas particularidades pessoais e deixar que Jesus entre em nós para fazer de nós o teu querer, a tua vontade. Quem tem fé constitui com Cristo uma aliança no Espírito, na alma e no coração. E quem tem fé vai ao encontro do Senhor na confiança. Mas para seguir Jesus é preciso abandono do mundo, renúncia do pecado e o firme desejo de ser santo e de querer o céu. Porque os jovens de hoje não querem mais ser santos. Muitos casais de hoje parecem que não querem mais ser santos. Vão vivendo a vida empurrando com a barriga. Meus irmãos, se nós não rezarmos, nós não aguentaremos. Se nós não formos firmes e fiéis na graça, no amor, na misericórdia de Cristo, nós não resistiremos. Ou nós pensamos que o mundo aí fora está bom? Não está. É pela fidelidade a Deus que nós descobrimos a nossa vocação. Um sacerdócio santo, a vocação a uma mãe santa, a um pai santo, a um religioso santo, a um padre santo, a um advogado santo, a uma professora, a um professor santo, principalmente a uma vocação católica santa. Quem não ama, não sofre. E neste mundo que só procura as perfeições da carne e do corpo, o sofrimento e a cruz para nós rechaçamos, nós corremos, nós ignoramos. Mas não se esqueça, sem passar pela cruz nós não entramos no céu. Se o mundo está de ponta cabeça, o mundo só apresenta os contravalores que não são mais os valores cristãos e católicos. Quem não crê em Deus não vai receber as graças de Deus, os benefícios de Deus, que é a salvação vinda pela cruz. Quem não procura a verdade, quem não procura nosso Senhor, não alcançará a graça. Por isso, irmãos, é preciso ter fé. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo mostra que Cristo é essa palavra que comporta trabalhos e sofrimento, porque Pedro queria ficar ali na contemplação até o dia da sua morte. Que lindo, que maravilhoso, não é isso? Muitas vezes nós agimos assim: Senhor, está muito bom aqui, não preciso evangelizar, não preciso falar mais nada, eu estou quietinho, está tudo bem, não preciso me comprometer com o irmão que está se perdendo, não preciso exortar aquele que está no pecado, não preciso chamar a atenção do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, dos parentes, dos familiares, não preciso, eu estou muito bem indo na igreja. Qual a sua missão? Nunca nos esqueçamos
Todos nós, cada um de nós, é um pastor que tem pelo menos uma pessoa sobre a sua responsabilidade de educar e de levar para o céu. Pelo menos uma. Então imagina o pai e a mãe. Muito mais. Então, meus irmãos, é preciso pedir a graça da fé. O Evangelho não é doce, nós sabemos disso. E o mundo de hoje não suporta ouvir a verdade. Quando é que o padre ele é odiado? Quando ele diz a verdade. E aquele que está no pecado foi ferido pela flecha da palavra de Deus, que fere e cura e sara, mas não gostou de ouvir que ele está no pecado, porque está muito bem assim como ele está, mas não indo para a salvação, indo para a condenação. Por isso que a palavra de Deus, ela sempre nos chama a atenção. Seguir Jesus comporta trabalhos, graças e sofrimentos. Por isso que o Evangelho não é doce, ele é amargo muitas vezes, mas quando experimentamos a verdade, se torna um mel que experimentamos na alma, no coração e na vida. Meus queridos irmãos, somos nós que devemos nos encaixar a Cristo, ao seu Evangelho, e não é o Evangelho moldar ao nosso querer, a nossa vontade, porque o mundo está assim, e uma multidão de pessoas está assim. A beleza do paraíso, não se esqueçam, o paraíso é Cristo, a beleza do paraíso, da vida eterna é Cristo. Ele é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Ele é a doçura celestial, é o amor do eterno Pai. Mas para chegarmos a tão grande recompensa, devemos combater contra alguma coisa aqui nessa terra. Combater contra o que então? Combater contra o pecado, combater contra os vícios, combater contra a vaidade, combater contra o orgulho, combater contra as dependências materiais, afetivas, carnais e a mentira. Faz mais de um ano que eu estou acompanhando um penitente em confissão, e mais de um ano, 2 se eu não me engano, e todas as vezes ele vem confessar os mesmos pecados. E eu disse para ele: meu irmão, Deus é misericórdia, mas até quando vai continuar a caminhares assim? Pode chegar uma hora que Jesus vai chegar na tua vida e tu ainda não abandonou o pecado mortal. É preciso abandonar a vida velha. É preciso sair da nossa casa antiga, dos nossos apegos antigos, ir para uma terra nova com Cristo Jesus e ser homens e mulheres novos. É preciso, como Abraão fez e como todos os santos fizeram. Quem diz que caminha com Jesus, mas permanece no pensamento antigo, na vida velha, nos seus pecados, me desculpem, ainda não encontrou-se com Jesus Cristo, aquele que cura, que transforma e que salva. De verdade, os discípulos não viram senão um único raio da divindade de Jesus Cristo ali no Monte Tabor, porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que a glória de Cristo ela é infinita, não tem como dizermos em palavras no céu. E se quisermos ver Jesus como que Ele é aqui nesta terra, é preciso que nós morramos. É preciso morrer para se encontrar com Cristo, com o Rei da Glória e ressuscitar. Aqui nós temos a face do Cristo na oração, na contemplação, nos sacramentos, na Eucaristia, na palavra. Um dia nós veremos como Ele realmente é, e nós veremos como nós realmente somos, e nós aí vemos o quanto nós perdemos tempo nesta vida
agradando a nós mesmos. Contemplar o Cristo no amor é isso. É um pouco disso. Estar como os apóstolos, deslumbrados, como fora de si, com o rosto em terra. O que será de nós quando, após a nossa morte, um dia que está chegando, nosso Senhor olhar para nós face a face, abrir o livro da vida, e nós vamos conhecer o bem e o mal que fizemos. Se pesar mais o mal, corremos o risco de nos perdermos. Se pesarmos mais o bem, que é isso que nós devemos fazer aqui nesta terra enquanto vivos, para nos salvarmos. Por isso, irmãos, no Monte Tabor foi de curta duração o esplendor da presença e da face de Cristo. No céu será por toda a eternidade. Isso para quem se salvar. Com a visão de Jesus, Ele quer animar os seus discípulos e quer animar a nós também hoje. Portanto, é hora de trabalhar, é hora de rezar, é hora de amar, é hora de evangelizar, não é de descansar. Uma vez, uma fiel disse para o santo: o Senhor trabalha demais, um padre, um frade. O Senhor não descansa, o Senhor não trabalha demais, o Senhor não tem lazer algum, precisa cuidar da saúde. O santo disse: minha filha, nesta vida cabe a nós o trabalho, depois desta vida cabe a nós o descanso do Espírito. Não é assim? É assim. Agora, se nós estamos muito sossegados, achando que está garantida a nossa salvação, não pensemos dessa forma, porque as coisas não são assim. É preciso amar e servir. Portanto, soframos com paciência as tribulações que Deus nos enviar, em união com Cristo, com Ele, mesmo nas perseguições e nas angústias, mesmo nas doenças e na morte, mesmo nas calúnias, nas mentiras e nas dificuldades. Quantas vezes eu já fui dar unção dos enfermos no hospital e eu fui dar a última unção para o irmão, para a irmã, eu já os peguei partindo, dando o último sustento. E me cabe a pensar: se salvou? Claro que nós esperamos que sim. E quando chegar o nosso dia, vamos estar preparados? Vamos estar preparados? Portanto, irmãos, quando as cruzes nos afligem, elevemos os nossos olhos ao céu, a Jesus Cristo, o sacrário, com a esperança do paraíso de que Ele está no sacrário, corpo, sangue, alma e divindade, para nos receber, nos perdoar e nos salvar. Não pensemos algo fora disso. Mas se nós não quisermos nos salvar, Jesus não pode nada fazer. O nosso sofrimento não será para sempre, meus irmãos, aqui nesta vida. Nem aqueles que debocham, que brincam com o sagrado, que blasfemam, que xingam, não será para sempre. Somos cristãos por causa de Cristo, porque fomos batizados nele, na primeira Eucaristia com Ele, crismado nele. Esta é a nossa fé, e é Jesus que nós devemos escutar, porque Ele é o Filho de Deus. Este é o meu Filho bem-amado, escutai o que Ele diz. Se estamos ouvindo os homens que não creem, os homens que só pensam na carne, os homens que acham que não vão morrer e que vão viver essa vida toda a eternidade, nós estamos
fazendo as piores escolhas. É preciso ouvir Jesus. Portanto, meu querido irmão, não gaste o seu tempo falando a verdade para pessoas que não querem escutar de Deus. Quando eles disserem assim para vocês: não me fala mais de Jesus, não me fala mais da igreja, não me fala mais do céu, eu não quero saber. Quietinho, silêncio, reze por eles, não provoque, não brigue, coloque no coração de Jesus, porque eles já escutaram a verdade. Agora eles são bem adultos para escolher o seu caminho de salvação. Portanto, é preciso ter fé, meus queridos irmãos, é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que Ele quiser. Abraão, sai da tua terra e vai para Canaã. Filho e filha, abandona o seu pecado, confesse-o para receber a Eucaristia e seja santo. É isso que Jesus está pedindo para nós. Jesus está pedindo que nós sejamos santos, que nós nos arrependamos dos pecados, que nós façamos uma boa quaresma, bons jejuns, boa penitência, boa reparação, boa mudança de vida. É isso que Jesus está dizendo. Sair da terra não significa nem sempre sair do território, significa mudar de mentalidade. É isso que Jesus pede para nós. Portanto, meus irmãos, e por que isso? Porque a salvação é eterna, mas a oportunidade de sermos salvos tem tempo limitado. Hoje nós ouvimos em todos os lugares: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia. Sem conversão não tem essa misericórdia nem esse amor. Então, enquanto estamos vivos, vamos nos arrepender, vamos voltar para Jesus enquanto é tempo, porque quando chegar o dia da morte sem conversão, acabou a misericórdia. O tempo da mudança de vida é agora. Nós não vamos voltar, não teremos uma outra chance para refazer o que supostamente não conseguimos. Portanto, meu irmão, ou você ou eu nos separamos do mundo que quer a nossa morte, a nossa destruição e a nossa condenação, ou nós iremos nos conformar com Ele, dizendo que não é bem assim e que eu estou muito feliz com isso aqui. Voltemos para Cristo, reflitamos a necessidade de conversão, contemplamos o céu em Jesus e possamos ir ao seu encontro enquanto Ele se deixa e se pode encontrar. Esta é a maravilha de ser católico, apostólico, romano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.